Boa noite, estamos de volta com o Senado agora. O Conselho de Ética recebeu nesta quinta-feira a defesa do senador Delcídio do Amaral, preso em novembro sob a suspeita de tentar obstruir a Operação Lava Jato. 4 partidos, Rede, PPS, DEM e PSDB, pedem a abertura de processo para cassação do parlamentar por quebra de decoro. No documento assinado por 3 advogados, a defesa alega que não existiu flagrante que justificasse a prisão do senador e que cabe fiança para o crime de obstrução da justiça, do qual Delcídio do Amaral é acusado. O documento também argumenta que a gravação usada como prova contra o parlamentar teria sido obtida de forma ilegal. A defesa questiona ainda a possibilidade de o Conselho de Ética cassar o mandato de Delcídio sem a conclusão da ação criminal que pode inocentá-lo. Por telefone, o advogado Gilson Dipp explica que a defesa não considera válida a representação contra o senador. Ela copia 2 manifestações da PGR, o decreto de prisão e a gravação, que é totalmente irregular. Ela tinha que ter trazido outros argumentos, outras comprovações. Aqui não se discute crime, aqui se discute existência ou não de decoro parlamentar. Os advogados também pediram o afastamento do relator do caso no Conselho de Ética, o senador Ataídes Oliveira, porque ele faz parte do bloco partidário de um dos apoiadores da representação. Em momento algum eu me sinto impedido, não é? Agora, cabe ao presidente do Conselho de Ética levar ao plenário do Conselho. Se o Conselho achar que eu estou impedido, que eu tenho isenção do PSDB, nesse caso, o Conselho de Ética é soberano, então cabe a nós acatar. O Conselho de Ética ainda não tem reunião marcada para decidir se mantém ou não o relator do caso. A data deve ser definida na semana que vem pelo presidente do colegiado, senador João Alberto Souza, do PMDB. Está mais perto de virar um artigo da Constituição a regra que proíbe governo e Congresso de criar despesas sem definir de onde vai sair o dinheiro. Os programas sociais são criados pelo governo federal, mas a execução é tarefa de estados e municípios. Educação, saúde, moradia e infraestrutura, tudo isso depende de dinheiro, como afirma o secretário-geral da Confederação Nacional dos Municípios. O Programa de Transporte Escolar, PENAT, é um programa exitoso, precisa transportar o aluno. Só que, dados do ano passado, o governo federal ele colocou R$ 12 por aluno mês, ou seja, R$ 120 por aluno ano. Isso não atende à necessidade do programa. O que é que aconteceu nesses últimos anos? O município vinha colocando as contrapartidas e vinha atendendo os programas. Com a crise, acabou-se a capacidade de os municípios colocar mais recursos. Aprovada por unanimidade no plenário do Senado, a PEC 128 de 2015 impede que o governo federal crie programas impondo despesas a estados e municípios sem a indicação da fonte de receita ou a correspondente transferência de recursos da União. Os programas federais, e são mais de 300 programas, eles todos são subfinanciados, são criados, a intenção é boa, o município adere, mas com o passar do tempo, esses programas, eles vão perdendo no tempo a capacidade de pagamento e cada vez mais o município assume esse pagamento. Uma emenda acrescentada ao texto prevê que o Congresso também não poderá gerar gastos para a União sem indicar a fonte dos recursos necessários. Da mesma forma que não é justo, não é correto que novas despesas sejam criadas sem que haja garantia da sua manutenção, do seu custeio, isso para estados e municípios, é importante também que para a União aconteça isso. Os senadores também deixaram claro no texto que, mesmo com a emenda constitucional, os pisos salariais de professores, agentes de saúde e de combate a endemias ficam garantidos. Como foi alterada no Senado, a PEC volta para a Câmara dos Deputados. Está na pauta do plenário a medida provisória que aumenta o imposto sobre ganhos de capital para pessoas física e jurídica que optaram pelo Simples. A matéria deve ser votada na próxima semana.
Ganho de capital é a diferença entre o valor de compra de um bem, por exemplo, ações ou um imóvel, e o valor de venda. Se uma pessoa comprou uma casa por R$500 mil e vendeu por R$700 mil, terá de pagar imposto sobre a diferença, que é de R$200 mil. Hoje, a alíquota única é de 15%. No esforço para equilibrar as contas, a medida provisória encaminhada pelo governo ao Congresso aumenta a tributação sobre esses ganhos, estabelece 4 faixas de cobrança. A expectativa era arrecadar R$1 bilhão e 800 milhões com as novas regras. Mas essa previsão terá que ser revista se no Senado for aprovado o texto como veio da Câmara. O texto enviado pelo Planalto previa a alíquota de 15% para ganhos de até R$1 milhão, 20% para até 5 milhões, 25% até 20 milhões e 30% para ganhos acima de 20 milhões. Os parlamentares alteraram o texto. As novas regras estabelecem que paga 15% quem ganhar até 5 milhões. Acima de 5 e abaixo de 10 milhões, o imposto é de 17,5%. Entre 10 e 30 milhões, a cobrança é de 20%. E acima de 30 milhões, o imposto é fixado em 22,5%. Além de você reduzir as alíquotas que tinham sido previstas, foram aumentados os limites. Então, vai alcançar um número de contribuintes muito menor e, em termos de arrecadação, não tem dúvida de que não vai ter o mesmo poder que antes. A Comissão de Direitos Humanos realizou nesta quinta-feira em Cuiabá, no Mato Grosso, mais uma audiência pública para debater o projeto de lei da Câmara que regulamenta a terceirização. Os senadores ouviram sindicalistas e deputados estaduais. De acordo com o senador Paulo Paim, relator da proposta na Comissão da Agenda Brasil, os participantes da audiência se mostraram contrários às mudanças na legislação aprovadas pela Câmara dos Deputados. Resultado semelhante ao encontrado nas outras 21 audiências realizadas sobre o tema. Tem sido reuniões muito produtivas, com a participação em torno de 1.000 pessoas, que eu abro a palavra, inclusive, para o plenário. São inúmeros trabalhadores que dão depoimentos que estremecem as estruturas da casa sobre situações de empresas terceirizadas que acabam tratando eles, não todas, infelizmente, numa situação análoga ao trabalho escravo. A Comissão de Agricultura fez hoje uma audiência pública para discutir a pesquisa científica da Embrapa e de outras instituições no combate ao mosquito transmissor do Zika vírus. Segundo os participantes, já existem bioinseticidas capazes de combater as larvas, mas esses produtos ainda não foram difundidos pelo governo federal. Florindo Dalberto, do Instituto Agronômico do Paraná, afirma que o Brasil perde tempo ao não utilizar os conhecimentos da pesquisa agrícola no combate a pragas ambientais, exemplo do Aedes aegypti. Para vocês, senhores, terem uma ideia, hoje são 21 entidades estaduais públicas de pesquisa, em 18 sistemas estaduais. Esse contingente hoje mobiliza entre servidores, estagiários, bolsistas, estudantes, cerca de 9.800 pessoas. Existe uma capilaridade com cerca de 240 estações experimentais, 298 laboratórios nesse país todo, né? E que desenvolve pesquisa, obviamente, em todos os campos de interesse da agricultura. De acordo com o professor Bergman Moraes, da Universidade de Brasília, não existe uma solução definitiva para o combate ao mosquito, mas ele acredita que a biotecnologia já possui armas adequadas para enfrentar o problema. Bergman também explicou aos senadores as limitações financeiras da pesquisa científica no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o máximo que um pesquisador pode pedir é até 150, 200 mil reais por pesquisa. E um reagente que você consegue, por exemplo, na minha área, que eu trabalho com biotecnologia, pode chegar a 5 mil, 10 mil reais. Então, você não consegue realmente fazer uma pesquisa competitiva internacionalmente com pouco dinheiro. Segundo a pesquisadora Rose Monerá, a Embrapa já desenvolveu em parceria com empresas privadas bioinseticidas eficazes no combate ao mosquito.
com base em bactérias muito parecidas com as utilizadas em culturas agrícolas. A vantagem dessa bactéria é que ela é altamente específica, ela só mata a larva do mosquito, ela não contamina, não é cumulativa no ambiente, é inócua ao homem, às plantas, animais domésticos e insetos benéficos, podem ser incluídas no manejo integrado de pragas e podem ser utilizadas em água de consumo humano. O senador Wellington Fagundes, autor do requerimento para audiência pública, disse que agora o Senado vai aprofundar as discussões sobre o combate ao mosquito. Nós teremos uma comissão geral aqui no Senado da República, onde se vai discutir principalmente o Zika vírus, mas não tem como você falar da doença se você não combater o vetor. Eu penso que o Brasil precisa fazer com que os nossos pesquisadores também sejam valorizados. Esta edição fica por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia e até amanhã.